Todo mundo concorda aí? Tá, pessoal, então, bem-vindo à nossa aula. Essa aula vai ter duas partes. A primeira parte, então, a gente vai discutir os exercícios da lista 3. E na segunda parte, a gente vai discutir a gente vai voltar a essa questão de norma, né? Porque da última vez a gente revisitou e alguns de vocês falaram que não lembravam, tá? Então a gente vai discutir o que é chamado norma euclidiana. E ela vai ser importante para algumas contas que a gente vai fazer, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui, eu vou abrir a lista 3, que está no nosso site, e vou escolher alguns exercícios dela aqui. Então esse vai ser o nosso item 1, começando pelo item 1. Eu vou escolher aqui, vocês podem escolher também a discussão de algum dos itens, se vocês quiserem. Mas eu vou escolher o item F, da questão 1. Vocês querem escolher algum dos itens aí ou não? Eu queria que você fizesse o H, por favor. Tá, o H. Mas aí eu me sinto na obrigação de discutir o G, né? Porque tudo isso aqui é da questão 1, tá bom? Essa questão de dar exemplos, vocês conseguiram. Então, fala Essas dar questões exemplo. foram tranquilas. Tá. E aí vai ter a questão 2, que é o seguinte, a questão 2, são vários itens, né? E idealmente você prova que 1 implica 2, que 2 implica 3, em geral assim que a gente faz, que 3 implica 4, você prova que 4 implica 5, aí você prova que 5 implica 1. Portanto, qualquer um implica qualquer um. Tá clara a ideia ou não? No caso, eu teria que completar um ciclo com esses itens, não necessariamente nessa ordem, né? Sim. Ok. Ou você pode fazer combinatoriamente, né? Você pode provar que 1 implica 2, 1 implica 3, 1 implica 4, 1 implica 5. Concorda? Aí você pode realmente. ver qual a combinação que você faz. Mas... Tá, vamos fazer isso então e... Eu vou copiar aqui então o item F, questão 1, item F. Como eu disse, eu gostaria de fazer duas coisas para vocês. Primeiro, discutir a heurística, porque esse item é certo, e depois discutir a prova dele. Então vamos lá, vamos começar. A nossa matriz A, ela é M por N. Então ela tem M linhas, concorda? E N colunas. Isso aqui tá claro para todo mundo, né? Assim. Então ela tá falando assim, ó, o item F fala que se M é maior que N, então o que esse aqui tá falando? Vamos escrever aqui. Ela tem mais o quê? Colunas que linhas. Então, a nossa matriz, em inglês o pessoal chama essa matriz de Short Fat Matrix. Vocês estão entendendo por quê ou não? Porque ela é, tipo, baixinha matriz... e ela é larguinha. Ela vai ser assim, né? Então ela vai ter bem mais colunas do que número de linhas, tá? Então essa seria a ideia. Beleza, então, ó, tá falando assim que se ela admitir, então isso que o exercício fala, se existir uma solução,
Então, tem que existir infinitas. Poderia não ter solução, mas se existir, tem que existir infinitas. Vou dar exemplo de uma matriz baixinha e gordinha que não tem solução. Exemplo, quando não tem solução. Eu imagino que agora vocês já pegaram a prática de criar exemplo de quando a solução não existe, né? Vamos escrever 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Essa é a matriz do exemplo, não é? Ela tem mais colunas que linha. Aí eu vou tentar resolver esse sistema alfa-beta para 0 menos 1. Não vai dar, né? Concorda ou Vai dar não? um problema. Isso. Deixa eu escrever, porque não é alfa-beta, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5. Tá, agora tá certo. Senão não dava nem para fazer do jeito que eu tinha escrito ali, não dava nem para fazer a conta, né? Todo mundo concorda, né? Sim, sim. Tá, não vai dar porque na segunda linha, isso aqui tá implicando que na segunda linha eu vou ter 0 igual a menos 1, que é impossível. Tá, então poderia acontecer desse sistema não ter solução, mas não foi isso que o exercício pediu. O exercício falou, se tiver solução, tem que ter infinitas. Vamos tentar entender por que ele teria que ter infinitas. Vamos tentar ver isso por um exemplo, tá? Então, vamos pegar aqui o vetor 1, 1, 1 menos 1. Vamos notar que isso aqui já é base de R2. Vocês estão entendendo quando eu falo, né? Quer dizer, o conjunto formado pela primeira coluna e pela segunda coluna seria a base de R2. Todo mundo concorda com isso ou alguém tem alguma dúvida nisso? Concordo. Tá, e aqui eu vou pôr, por exemplo, posso pôr qualquer vetor. Você quer me falar um vetor ou eu mesmo vou escrever? Eu vou escrever aqui o vetor 2, 0, mas poderia ser qualquer um, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, alfa, beta e gama. E aqui eu vou escrever, aqui, tipo, não importa o que eu for escrever aqui. Mas eu vou escrever 1. Qual seria uma solução para esse problema? Vamos ver se vocês concordam que uma solução desse problema seria alfa igual a 1, beta igual a 0 e gama igual a 0. Resolve, não resolve? Resolve. Resolve. Mas qual que é o problema todo? É o seguinte, ó. As colunas que estão vindo depois daqui, elas são LD com respeito ao que veio antes, concorda? Isso. Então, o pau tá aí. Vamos discutir que isso que tá dando pau. Por exemplo, essa coluna que eu vou chamar ela de V, e essa coluna 3, ela é a coluna 1 mais a coluna 2. Concorda? Concordo. Então, o problema vai ser que quando eu fizer essa... Vou chamar isso aqui de estrela. Quando eu fizer a conta estrela, ela vai implicar o seguinte, que eu vou ter alfa 1, 1, mais beta 1 menos 1, mais gama 2, 0. Mas esse gama 2, 0, esse cara aqui é o que a gente tinha escrito lá em cima, que ele é 1, 1, mais 1 menos 1. Então isso aqui vai dar o quê? Vai dar o alfa mais gama, 1, 1, mais beta mais gama,
quem? 1 menos 1. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Agora, porque eu vou poder escolher... Se eu quisesse resolver isso aqui com sendo 1, o que eu vou poder fazer? Eu poderia escolher alfa mais gama como sendo quem? Como sendo 1. E beta mais gama como sendo quem? Como sendo 0. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Tá, então esse é o problema agora. O problema todo está aí. Isso aqui vai ficar 1 menos gama e o beta vai ser igual a menos gama. Isso aqui para qualquer valor de gama. Por que isso acontece? Isso aqui aconteceu porque a terceira coluna é LD. Isso aqui ficou claro ou não? Ficou. Então vamos ver o caso geral aqui. Você teria uma coluna V1, V2. Essa matriz, vamos só recapitular, essa matriz ela é M, ela tem M linhas. Então aqui eu tenho M. Então no máximo eu posso ter M vetores LI, concorda? E aqui eu vou ter VM mais 1, VN. Vocês estão entendendo a minha notação, né? Então, vamos analisar os casos aqui, ó. Poderia acontecer desses M vetores formar uma base. E aí, esses caras aqui vão ser LD. Vocês concordam? E como é LD, eu posso reagrupar os vetores LD, vai sobrar número ali. Tá claro o que eu tô falando ou não? Esses vetores LD eles estão gerando infinitas soluções. Mas a outra opção é esses vetores aqui não formar uma base. E aí eles já são LD, então eu vou ter infinitas soluções de novo, entendeu ou não? Tá, pensar assim intuitivamente, tá ajudando ou tá piorando? Eu acho que está ajudando. Tá, agora vamos provar, porque isso que a gente fez não é uma prova, né? Então vamos para a prova do item F. Tá bom. Então eu tenho A, ele é uma matriz em Rm por Rn. Eu quero olhar ele como operador linear. Então eu vou fazer, ele vai pegar vetores de Rm e vai levar em Rn. Beleza ou não? Beleza. Vamos ver se a gente está fazendo certo. Tá, e N maior que M. Tá bom. Agora o que eu vou fazer, ó, pelo teorema do núcleo. Pessoal, esse aqui tá errado. Se eu escrevo a matriz assim, esses números aqui estavam errados, né? Então eles vão comer vetores de Rn e ele vai devolver vetores em Rm. Vocês concordam ou não? Aquilo lá estava invertido, tá bom? Pelo teorema do núcleo imagem, o que acontece? Você sabe que a dimensão de Rn é igual à dimensão do kernel de A mais a dimensão da imagem de A. Concorda? Agora a dimensão de Rn é N. Então, N fica igual à dimensão do ker mais a dimensão da imagem de A. A dimensão da imagem de A, ela é no máximo M. Daqui eu vou tirar
Isso implica que a dimensão do quer de A tem que ser necessariamente maior ou igual que n menos m, concorda? Porque é só eu passar o kernel para esse lado aqui, certo? Só que esse número ele é maior que zero. Por quê? Porque n é maior que m por hipótese. Qual que é a conclusão? Pelo teorema do núcleo imagem, o kernel da matriz, a dimensão do kernel é maior que zero. Isso aqui implica que existe V não nulo, tal que V pertence ao kernel de A. Todo mundo concorda com essa afirmação ou não? Concordo. Tá, beleza então. Agora vamos, por hipótese, existe X solução. Porque eu falei que existe uma solução para X igual a B, não foi? Isso. Tá bom, agora tome Y como sendo X mais lambda V com lambda real e o V, esse vetor do kernel que eu achei, com V diferente de zero. Beleza? Vamos calcular agora quem que é a Y. A Y vai ser a X mais lambda V. Isso aqui é a X mais lambda AV. Mas isso aqui, quem que é a X? A X é B. E quem que é lambda V? Lambda V é zero. Todo mundo concorda? Isso aqui Concordo. é zero. Por quê? Porque V pertence ao É kernel. um vetor do kernel, né? Aí leva no neutro e multiplica por alguma coisa, só que esse escalar já é zero e fica um zero. Só. Exato. Isso aqui implica que qualquer Y é solução. Qualquer, assim, não, vamos falar que Y é solução. Y é solução para qualquer lambda. Então, só daqui já saiu que tem infinitas soluções, concorda? Qual que foi o truque? Na verdade, o truque é que o kernel desse operador necessariamente não tem que ser não nulo. Tem que ter um elemento lá dentro que não é nulo. Beleza? Então, essa aqui é a prova. Essa prova, em geral, ela não está deixando você ver o que está por trás. O que está por trás é que tem coluna de A que automaticamente tem que ser LD. E quando é LD, você reagrupa e aí vai gerar infinitas soluções. Beleza, pessoal? Tanto que foi assim que eu fiz minha solução. Eu analisei as colunas e eu cheguei numa coisa disso. Eu podia multiplicar uma coluna e dava a solução também. Perfeito. Tá bom. Aí depois a gente tinha discutido, falado para discutir o item H, né? Fazer o item H agora. H. Tá falando o seguinte, ó. M menor que M. Então, essa matriz, ela tem mais linhas que colunas. Em inglês, o pessoal chama essa matriz de slim and tall. Alta e magra. Beleza? Ok. Tá. Então, tá falando o seguinte, que essa matriz A, ela é de Rm para Rn. Ela tem posto N. E ela tá falando o seguinte, se AX igual a B tem solução, então X é único. Vamos para a prova. Eu vou assumir que X e Y são soluções. Então, eu vou pegar AX igual a B e AY igual a B.
Isso aqui implica que a x menos y igual a zero. Concorda ou não? Pessoal, vocês concordam? Sim. Mas isso aqui está implicando que isso aqui está falando que existe dependência, sim, linear entre AX são soluções e X diferente de Y, né? Tá bom? Existe dependência linear entre as colunas. Vocês concordam comigo ou não? Porque quando que você tem um vetor... Não, porque, assim, tá. Então, quando você tem... O que significa... Ó, vamos fazer a conta aqui. Eu tenho A, essa matriz vai ser V1, V2, Vn, né? Tá, então ela vai... Aí eu vou pegar X como sendo alfa 1, alfa n. Tá claro? Então, AX, isso aqui vai ser... Não foi isso que a gente está sempre falando, que é alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, não é? Mais alfa 3, alfa n, Vn. E isso está dando zero. Isso aqui o que isso aqui está falando? Isso aqui implica que esse conjunto V1, Vn Claro. né? Porque eu estou assumindo que esse x é diferente de zero. Então isso aqui é LD. Beleza. Isso aqui está falando então que existe dependência linear entre as colunas, ou seja, as colunas de ALD. Tá bom, mas o que significa a matriz ter posto N? Isso aqui, vamos escrever. O que significa falar que a matriz tem posto N? Isso aqui significa falar que tem as colunas de A são LI. Não é o que significa falar? Ela vai ter N colunas e posto N significa falar que as N colunas são LI. Mas aí eu cheguei numa contradição. Então aqui eu tenho uma contradição. Como posto de A é N, eu tenho uma contradição. Você concorda? Porque aqui está falando que o posto de A é menor que N, né? Concorda? O posto de A tem que ser menor que N. Tá, então é contradição, portanto não tem duas soluções, só tem uma. Beleza? Ou se você não quiser fazer por contradição, você fala assim, bom, agora AX igual a zero, mas o posto de A é total. Então, o único vetor que é elevado no zero é o zero. Então, portanto, x igual a y. Tá bom? Faz sentido o que eu tô falando ou tá muito rápido? Faz sentido. Tá. Então, esse aqui você constrói uma contradição, o outro você não supõe que ele é diferente. Duas quaisquer, como o posto é n, o único vetor que é levado para o zero é o zero, aí você conclui que x igual a y. Beleza? Tá, vamos agora... Isso aqui vamos agora para a questão 2. Tudo bem? Alguém quer discutir mais alguma outra... Para fazer questão 2, vamos fazer uma preparação, tá bom? Porque como vai ser prova, e a maioria das provas, ela tem algumas técnicas de prova, e acho que em álgebra linear, o jeito mais fácil de provar é por, acho que chama contrapositiva. Eu vou dar... Vamos discutir aqui. Então, primeiro que a gente vai fazer é uma digressão, tá bom? Antes da gente entrar na questão 2 em si. Pode ser ou não? Então, eu quero provar que A implica B. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. João é humano.
implica que João é mortal. Você fala, pô, isso não tem nada a ver com matemática, né? Tá bom. Agora, se eu quero falar assim que... qual que seria... Então, tá falando assim que... Vamos recapitular. Isso aqui é a mesma coisa que falar que a verdade... Então, esse A que eu tô falando aqui. A verdade... Então, B é verdade. A ser verdade necessariamente implica que B é verdade. Agora, se B não for verdade, o que acontece com A? Eu estou dando um exemplo, esse João humano é um exemplo de A. A em geral é uma frase. O B em geral é uma frase. Tá entendendo o que eu estou falando, né? Agora, Sim. se B não é verdade, o que acontece com A? Quando B Também não não é é verdade. verdade. Também é falso. Tem que ser falso, né? Então, se B não é verdade, então A não pode ser verdade. Porque se A é verdade, B tem que ser verdade. Se A é falso, A falso não pode seguir de A ser verdade. Concorda ou não? Porque senão A seria verdade e mentira ao mesmo tempo, e não pode. E isso está muito a viagem ou está claro? Tá claro, tá claro. Tá bom. Se B é falso, isso automaticamente tem que implicar que A é falso. Por quê? Porque se A é verdade, B é verdade. E se B é verdade... Tá, então eu tô chovendo no molhado, né? Vamos dar um exemplo, se tá claro para todo mundo, tem que continuar. Então, assim, ó. Vamos dar um exemplo. Com essa história de João. Eu quero falar que João não é mortal. Neguei a frase. O que implica que João não é humano. Tá certo isso? Tá, eu inverti a ordem e expliquei a ligação mais duas, né? Que se ele é humano, ele é mortal. Então, se ele não é mortal, então ele não é humano. Porque se ele é humano, implica que ele é mortal. Às vezes a gente tem vontade de fazer a implicação assim. Se A implica... Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que a implicação é assim, ó. Que A implica B. Então a gente quer fazer que não A implica não B. E isso aqui não é verdade. Isso é errado fazer isso. O correto é se A implica B, então não B implica não A. Tá bom? Foi toda a discussão que a gente está fazendo. Certo isso ou não? Certo. Tá. Beleza. Senão você poderia falar assim que João não ser humano implica que ele não é mortal. Mas ele poderia não ser humano e ser um animal e ser mortal. Tá entendendo a diferença? Sim? Sim, sim. Beleza. Então, em todas as provas do item 2, eu vou construir todas dessa maneira, por contrapositiva, tá bom? E depois também existe a prova direta, que eu pego A e mostro que A implica B. E essa contrapositiva, se eu quero mostrar que A implica B, eu vou mostrar que não B implica não A. E, portanto, consequentemente, eu mostrei que A implica B. Eu vou dar um exemplo desse aqui para vocês, que seria... Então, na questão 2, a gente tem A é uma matriz de RNN, concorda? E o item está falando o seguinte, o item 3 está falando que o kernel da A é nulo
tem que implicar o item 4, que é o determinante de A ser diferente de 0. Beleza? Beleza. Tá, eu quero fazer por contrapositiva. Então esse aqui é o meu A. Vamos ver, esse aqui é o meu A. E esse aqui é o meu B. Eu quero provar então que não B implica não A. Tá claro isso ou não? Então, quem seria a negação de determinante diferente de 0? Determinante igual a 0. Então, eu quero provar que determinante igual a 0 implica que o kernel de A é diferente de 0. Todo mundo concorda? Concordo. Tá, é isso que eu quero fazer. Beleza, vamos começar então, eu quero provar isso. Às vezes a maior parte da dificuldade está em montar o que tem que ser provado e não na prova em si, tá? Por isso que é bom fazer essa discussão. Então, agora eu vou assumir que o det de A é igual a 0. Aí eu sei que existe dependência... deixa eu escrever com calma. Existe dependência linear entre as colunas. Alguém tem alguma dúvida nisso aqui ou não? Então, se eu escrever A como sendo V1, V2, Vn, eu sei. Por que eu sei isso? Que existe C1, C2, Cn reais, não todos nulos. Tal que a soma de Ci e Vi de igual a 1 até N é 0. Por que eu sei disso aqui? Pessoal, alguém me dá uma luz aí. Por que eu sei disso? Porque essa definição de ser... Do determinante ser nulo, né? A gente provou juntos que se o determinante não é nulo, as colunas são LI. Portanto, se o determinante é nulo, as colunas são LD. Isso aqui é definição de LD. Então, na verdade, isso aqui é definição de CLD. Não tem segredo, né? Agora eu tomo. Imagina o vetor X em Rn, ele é dado por C1, Cn. Logo, quem que é AX? Isso aqui é soma de Ci e Vi, que é 0. Vocês estão concordando comigo ou não? Por quê? Concordo. Porque foi isso que a gente falou, né? Que multiplicar a matriz por um vetor, né? Tá aqui, né? Multiplicar a matriz por um vetor, fazer a combinação linear das colunas da matriz, e o peso de ponderamento tá entrando aqui, ó, nos alfas. Beleza, todo mundo concorda? O que a gente acabou de achar? Mas isso aqui implica que esse vetor X pertence a quem? Ao kernel de A, e X, por construção, é não nulo. Portanto, implica que o kernel de A é diferente de 0. Provei. Vocês concordam ou não concordam? Concordo. Caramba. Tá. Aí eu posso escrever, se eu tiver... Eu posso escrever com mais calma aqui, né? Ou, se tá claro, já acabou aqui, né? Tá.
Vocês querem fazer mais alguma ou chega? O senhor pode mostrar a prova direta dessa daí? Cara, a prova direta dessa aqui, a gente não tem condição de mostrar, não. Ah, pena. Pelo menos... Não, assim, não é que a gente não tem condição. Eu não tenho condição de mostrar agora. A prova direta que eu sei disso aqui vai passar por alto valor e alto vetor. Ah, aquela coisa que a gente não viu ainda, né? É, que a gente vai ver, tipo, a semana que vem. Então, a prova direta vai mais um... Mas, assim, eu imagino que deve ter um número não contável de provas disso aqui. Então, mas as que eu conheço para fazer agora envolve alto valor e alto vetor. Ah, ok. Tá. Pessoal, mais alguma aí que vocês queiram discutir? Nenhuma. Talvez continuar a cadeia da segunda e tentar ligar essas duas com mais alguma. Tá, vamos fazer por último aqui que é AX igual a B, tem única solução. Implica A2. A é injetora. Se a Alice curtir essa, eu faço. Se não, o que você acha, Alice? Que vale a pena fazer ou que não vale a pena fazer? Curtir. Vale a pena fazer, então. E vamos fazer pelo mesmo jeito que a gente estava discutindo, né? Vamos fazer pelo esse método. Então eu vou chamar isso aqui de A. Pode ser ou não? Essa frase toda aqui de A. A implica B. Tá bom. Eu quero provar. Então, inclusive, para a gente treinar, que não B implica não A. Tá claro? Vamos escrever o que significaria o não B. Não B é A não é injetora. Todo mundo concorda com isso ou não? Isso tem que implicar que AX igual a B não tem única solução. Tá bom? Ok. Tá bom. Vamos escrever agora o que significa ser A não ser injetora. Primeiro vamos relembrar o que é A sem injetora, né? Vocês lembram disso ou não? Sem injetora que cada Cada elemento do Assim, domínio injetora corresponde ao único elemento do conjunto domínio. Isso. significa falar que se AX igual a Y, isso aqui tem que implicar que X é igual a Y. Isso é ser injetora. Então, para ela não ser injetora, significa o seguinte: AX é igual a Y, mas X é diferente de Y, concorda? Isso. Então, essa aqui é não ser injetora. Tá. Aí eu quero provar que isso aqui implica não tem única solução. Todo mundo concorda com o que eu quero provar? Então, assim, ó, é sempre bom pensar o que eu quero provar, ver se está claro o que eu quero provar, reescrever de várias maneiras o que você quer provar. Depois que está claro o que você quer fazer, aí você faz. É uma péssima estratégia começar a fazer se não está claro o que tem que ser feito, tá bom?
Tá claro aqui então ou não? Tá bom. Vamos fazer a prova então. Prova. Como A não é injetora, existem X e Y em Rn, tal que X é diferente de Y, mas AX é igual a AY. E aí a gente vai ter o seguinte, que AX menos Y é igual a zero, concorda? Beleza, né? Isso. Isso aqui, beleza. Vamos, ou AV igual a zero, com V igual a X menos Y, que você sabe que é diferente de zero. Beleza? Beleza. Tá bom. Agora, eu vou fazer o... Porque assim, ó, tem um detalhe... tem um detalhe sutil aqui, que eu não discuti com vocês. Qual é a negação da frase tem única solução? Tem mais que uma solução. Então... Não tem solução, né? Tem infinitas ou não tem, né? Não, é assim, isso aqui é interessante, porque assim, realmente, a negação da frase não é... A negação dessa frase não é... Eu teria que abrir em casos, não é exatamente o que eu escrevi. Não tem uma única solução. Pode não ter solução. Tá entendendo? Faz sentido ou não? Se ela, por exemplo, ó... Isso que eu falei tá claro ou não tá claro? Tá claro, professor. Tá, se eu negar a frase tem uma única solução, eu posso estar negando ela de duas maneiras. Não tem solução ou tem infinitas soluções, tá bom? Eu quero discutir aqui o caso com vocês que tem infinitas soluções. E depois eu vou discutir o caso que não tem solução, tá bom? Então, o primeiro caso... Tá bom, beleza. Agora, vamos analisar o caso 1. É que tem... Eu quero falar que tem infinitas soluções. Então, poderia acontecer que AX igual a B tem, ao menos, uma solução. Que eu estou chamando de X. Aí, então, eu considero Y igual a X mais lambda V. E daqui vocês já sabem provar que Y também é solução. Lembra, a gente acabou de fazer? Para qualquer lambda real. Vocês lembram disso ou não? Sim, sim. Sim? Mas poderia acontecer, o segundo caso é que o caso 2 não existir solução. Isso também é uma negação. E, por exemplo, você pode pegar A como sendo 0, 0, 0, 0. Essa matriz também não é injetora, concorda? Essa aqui não é injetora. E se você tentar resolver AX igual a qualquer B, por exemplo, 1, 1, qual vai ser a resposta? Não tem solução. Então, mas daqui já sai, quer dizer, o fato dela não ser injetora, vamos recapitular, te dá um vetor não nulo no kernel. Aí poderia acontecer que qualquer vetor do espaço vetorial, o que está acontecendo aqui, ó, qualquer
qualquer x de Rn, isso aqui pertence ao kernel. E aí nunca vai ter solução. Mas pode que se a equação tiver uma, ela tem infinitas. Tá bom? Então a gente provou a negação toda. Beleza? Professor, pode voltar essa Fala. última etapa aí? Ver aqui, não peguei não. Fala de novo, eu não te entendi. Pode voltar essa última parte aí? O último slidezinho. Aqui? Não, aqui eu só estou comentando com você que a gente fez aquela negação, né? Mas formalmente falando, a negação de que tem uma única solução, ela tem duas partes. Poderia ser, eu nego que tem uma única solução, nego falando que não tem solução, ou nego falando que tem infinitas soluções. Concorda? Sim. Tá. Então, eu só estou falando para você que não tem como excluir essa coisa de não ter solução. Porque você vê nesse exemplo aqui que não tem como excluir, porque se você pega essa matriz A é a matriz nula. Ah, sim, eu achei que já estava concluindo a prova. Não. Tô falando assim, ó. Aqui a gente viu que o fato de não ser injetora, qual que foi a ideia? Se ela não é injetora, tem algum vetor no kernel de A. Concorda? Sim. E aí a gente pega esse vetor do kernel para criar infinitas soluções. A gente cria infinitas soluções se tem pelo menos uma. Mas poderia acontecer que não tem nenhuma solução. E aí você não cria nenhuma. Porque como isso pode acontecer? Pode acontecer de todo mundo estar no kernel de A. Sim. Tá. Ok. Então é como você... Então essa história de negar uma frase, nesse caso tem única, você nega... A negação é complicada. Pode ter zero ou pode ter infinitas. E a gente cobriu agora os dois casos. Qual que seria o primeiro caso? Tem pelo menos uma, então alguém não foi pro kernel, né? E aí eu pego esse cara que não foi pro kernel e somo ele com o vetor do kernel, tem infinitas. Ou pode acontecer que todo mundo tá no kernel, então nunca tem solução mesmo. Beleza? Vocês querem discutir mais algum item da lista ou... Não. Por mim, pode partir pro conteúdo. Tá. Vamos fazer uma última discussão, porque ela é tautologia. Sabe o que é tautologia, né? Sim. É quando você fala, não fala nada, né? Você só trocou o nome das coisas. Então, A1B, vamos discutir isso aqui. A1B, ela fala se A é sobrejetora, então AX igual a B admite pelo menos uma solução. Vocês conseguiram provar isso? Por isso que eu falo, às vezes a gente lê isso aqui e fala assim, meu, nunca vou conseguir provar isso, porque se sobrejetora é uma palavra difícil, aí se sobrejetora tem pelo menos uma solução, então vou ter que garantir que pelo menos uma solução existe. Você fala, meu, não vou fazer isso nunca. Eu não sei se é a impressão que vocês têm quando vocês leem essas coisas de matemática. De repente vocês não têm esse tipo de impressão. Essa é a nossa impressão, sim. É, tipo isso. Tá, mas vamos escrever o que é essa sobrejetora. Por isso que eu falei, não tem nada aqui. Vamos escrever o que é A é sobrejetora. O que significa isso? O que quando é A sobrejetora? Então vamos fazer com calma.
Vamos fazer com calma. A. Ela é de Rn para Rm e ela é sobrejetora. Isso aqui significa o quê, então? A é sobrejetora quando que acontece? O que significa isso? Que quando para Margem do condomínio. vamos ver aqui, para quando qualquer B, para qualquer, vamos escrever, para qualquer W de Rm, existe um U em Rn, tal que AU é igual a W. Essa aqui é a definição de ser sobrejetora, não é? Essa aqui é a definição. Concorda? Agora minha hipótese. A é sobre. Tá bom. Então eu tomo W igual a B. Logo, existe o correspondente. Concorda? Que eu chamo de X. E aí vai ficar AX igual a B. Pronto, tem pelo menos uma solução. Vocês concordam comigo ou não, pessoal? Sim, sim. Interessante, foi até mais direto que a minha. Porque, assim, uma parte importante da matemática é você falar a mesma coisa de diferentes maneiras. Então, isso aqui, na verdade, o que eu estou falando para você, isso aqui é uma tautologia. Só que é importante você perceber que você pode falar a mesma coisa de várias maneiras, porque você mudar o jeito de falar permite você resolver um exercício que você não conseguiria em outra linguagem, entendeu? Tá. Pessoal, eu vou parar por aqui e a parte 2 da nossa aula vai ficar para a próxima semana, tá bom? Aí a gente vai fazer uma pausa, 20 minutos, e depois a Cris vai resolver uns exercícios com vocês. Beleza? Antes disso, deixa eu... Beleza. Eu preciso fazer o seguinte, olha. Quem ainda não resolveu a lista 1 e lista 2, por favor, manda uma mensagem para a Cris. Tá urgente isso aí. Você não vai ter o ponto total, os 10, né? Mas eu acho que ainda é melhor entregar do que não entregar, tá bom? Então faz o seguinte, manda um e-mail para a Cris, por favor, quem não fez a lista 1 ou a lista 2, ou quem não fez a lista 1 e a lista 2. A gente tem que entender o que está acontecendo, de repente está faltando tempo, a gente pode te ajudar. De repente o tempo foi muito curto, de repente a matéria está muito confusa, só que essa lista ela tem um peso muito importante na sua nota e não pode acontecer dela passar em branco, tá? Então, por favor, quem não fez ainda, escreve para a Cris para a gente conseguir analisar a situação. Beleza, pessoal? Bom, espero que a aula hoje aí tenha sido boa. Então, foi praticamente uma aula de exercício da lista, né? Se você se sentiu desconfortável com essa história de lógica, inverter ou provar força contrapositiva, me manda uma mensagem. A gente pode dar um treino e a gente vai se conversando aí. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Ok. Tchau, só abraço. Professor. Tchau, tchau.